Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 91 do nosso podcast Falando de História. Eu sou Roger Lee Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E hoje recuamos até ao século XV para falar daquela que foi, se não estou aqui em erro, a pior derrota militar portuguesa nesses finais da Idade Média. E estamos a falar do desastre de Tânger em 1437. Sim, o nome não engana, é como algodão. Foi uma tragédia para os portugueses. E bem vistas as coisas, em termos não só de baixas, ou seja, mortos e feridos, mas também de consequências, tanto a curto como a longo prazo, foi uma derrota com um grande impacto. Os portugueses só fizeram pior, isto no caso de Marrocos, no século XVI, concretamente no desastre de Mamora, em 1515, e na posterior e mais famosa Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Mas isso são assuntos para outros episódios, porque hoje quero focar-me especificamente nesta campanha de 1437. Sim, já nos estávamos a adiantar um pouco e não queremos aqui gastar temas, como disseste bem, para outros episódios. Bom, imagina então que Tânger, uma cidade marroquina, no norte da África, não é? Que esta campanha estivesse associada, de alguma forma, à presença portuguesa em Ceuta. Sim, é isso mesmo. Não se consegue compreender esta expedição se não se tiver em consideração que Portugal tinha conquistado e ocupado Ceuta em 1415, assunto sobre o qual, aliás, já aqui falámos no nosso episódio 18. Para recapitular muito brevemente, Ceuta foi tomada em julho de 1415 por um exército liderado precisamente por Dom João I, mas inicialmente não se sabia ao certo o que fazer com a cidade. Os conselheiros do rei estavam divididos entre aqueles que queriam mantê-la e aqueles que queriam, pura e simplesmente, destruí-la e abandoná-la. Dom João I acabou por aceitar ocupar Ceuta, confiando a capitania da cidade a Dom Pedro de Menezes, e a partir dessa altura o rei vai adicionar ao seu título o Senhorio de Ceuta, ou seja, passa a ser Rei de Portugal e do Algarve e Senhor de Ceuta. Antes, no entanto, de regressar a Portugal, prometeu aos homens que ali deixava que regressaria muito brevemente à cabeça de um novo exército para prosseguir a expansão territorial deste novo senhorio. E aqui temos logo um primeiro problema, porque Dom João I simplesmente nunca regressou a Marrocos. Ou seja, Ceuta acabou por ficar isolada em território inimigo durante várias décadas. Isto quer dizer que, se Dom João I não cumpriu esta promessa, bem, os soldados ficaram praticamente em Ceuta, isolados, não é? Mas porquê é que ele, na realidade, nunca chegou a regressar ao norte da África? Em boa verdade, Dom João I nunca deixou de considerar um regresso triunfal a Marrocos. Portanto, não terá sido exatamente por falta de vontade que não voltou a atravessar o Estreito de Gibraltar. Foi, mais provavelmente, uma questão de falta de meios e de uma oportunidade ideal. O reino não estava nas melhores condições económicas e financeiras, ainda se fazia sentir muito o peso da destruição causada pela crise de 1383-85 e pela guerra contra Castela, assuntos sobre os quais também já aqui falámos nos nossos episódios 37 e 47, e, de facto, a manutenção da própria cidade de Ceuta também não ajudava. Tinha de ser abastecida a partir do reino, tinha de receber soldados e tudo o que fosse necessário para se defender e garantir que se mantinha nas mãos da coroa. Ou seja, não era autossustentável. Não, de maneira nenhuma. Nos primeiros anos, a guarnição era, aliás, enorme, com mais de 2.000 homens, que tinham de ser pagos, alimentados, armados, e tudo isto acabava por vir de barco do reino. Era caríssimo. Por isso, Ceuta era progressivamente considerado um sorvedor de homens e dinheiro. Tudo isto serve para dizer que os cofres do rei estavam vazios, portanto, não tinha o dinheiro necessário para financiar uma nova expedição, por mais que quisesse. Bom, e imagino que por essa altura, ou seja, pelas primeiras décadas do século XV, Castela, a vizinha, o reino vizinho, tenha ainda provocado também alguns problemas, o que não ajudou a isso. Sim, Castela continuava a ser um vizinho problemático, sobretudo nestas décadas de 1420 e 1430, quando começou a viver uma profunda crise política interna, com guerras de banos a disputar o controle do reino. E essa instabilidade acabava por passar a fronteira e por ameaçar a paz com Portugal, que apenas foi assinada definitivamente em 1431. É certo que em 1411 fora assinado um primeiro tratado de paz, mas foi preciso esperar 20 anos até este ser completamente aceite e ratificado por todos os envolvidos. Além disso, e como veremos, os castelhanos não ficaram muito agradados com a conquista portuguesa de Ceuta, que viam, aliás, como uma intrusão num território que queriam poder conquistar um dia, depois, claro, de lidarem com o Sultanato de Granada. Ou seja, Dom João I não só não tinha grandes recursos para gastar numa nova campanha em Marrocos, como podia ter de lidar com o reacendimento do conflito contra Castela.
E caso isso acontecesse, quer dizer, era melhor não ter as tropas todas em Marrocos, distraídas com outras coisas, do que fazerem falta no reino. Ora, nem mais. E além destas questões dos recursos e das relações com Castela, também é preciso ter em conta aqui o lado humano, porque estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de robôs. Dom João I conquistou Ceuta quando já andava perto dos 60 anos. Sentia-se velho, cansado, ao ponto até de, alguns anos antes, ter passado o governo do reino para as mãos do seu herdeiro, o infante Dom Duarte. E compreende-se perfeitamente, teve uma vida difícil, liderou uma guerra muito complicada contra o reino vizinho, ia morrendo em Aljubarrota e viu morrer de peste a mulher e também viu morrer vários filhos. Portanto, compreende-se que quisesse passar os últimos anos de vida essencialmente reformado, dedicando-se ao lazer e, sobretudo, à caça, que era uma das suas atividades preferidas. E por isso é também difícil imaginar este Dom João I a aventurar-se novamente em Marrocos, sobretudo quando tinha vários filhos adultos capazes de o substituir. Isto quer dizer que a ideia de conquistar mais território em Marrocos, no norte da África, existia na corte, mas que não era possível, precisamente por aquilo que acabaste de explicar. Mas porquê, ao certo? O Ceuta dava assim tantos problemas? Aí é que está a parte mais interessante do problema. A manutenção de Ceuta era tão cara precisamente porque a cidade estava isolada, não tinha acesso pacífico aos recursos do território à sua volta. O seu abandono estava fora de questão, embora fosse ocasionalmente sugerido, porque a cidade servia várias funções importantes. Estava numa posição estratégica que permitia controlar parte da navegação que atravessava o Estreito de Gibraltar, o que enriquecia os mercadores e os corsários portugueses. Por outro lado, servia de presídio a criminosos do reino que ali iam servir em troco de perdão, e servia ainda de base a partir da qual os nobres, sempre desejosos de honra e proveito, podiam enriquecer saqueando o território inimigo, o que evitava que causassem problemas no reino ou, pior ainda, na fronteira com Castela. E estes são apenas alguns dos vários fatores que tornavam Ceuta importante ao ponto de ser mantida pela coroa, não obstante este abastecimento ser sempre muito caro. Realmente percebe-se facilmente o porquê de nunca se ter abandonado Ceuta nestas décadas depois da tomada. Mas então aqui a solução para o abastecimento era basicamente conquistar mais território à volta? Era essa a ideia? Sim, a ideia fundamental era essa. Quebrar o isolamento de Ceuta, conquistando mais território e, idealmente, subjugando alguma população local para garantir que a cidade dispunha de acesso livre a aldeias, a campos de cultivo, a pomares, ou seja, a tudo o que permitisse abastecê-la localmente, pelo menos de alguns produtos, para que deixasse de ser um peso tão grande no orçamento da coroa. Claro. Percebia-se que era fulcral poder contar com gente e recursos locais, porque Portugal, obviamente, não tinha colonos, nem material ou dinheiro suficientes para fazer tábua rasa do território e colonizar tudo por si só. Isto quer dizer que era preciso investir mais recursos e tomar mais território para assegurar que a cidade de que já se dispunha, Ceuta, era menos cara. O que parece até um pouco paradoxal, parece que uma coisa, enfim, invalida a outra. Sim, percebo que possa parecer, mas o facto é que acabaria por funcionar. A partir de finais da década de 1450, quando os portugueses tomaram Alcácer Seguer, uma vila vizinha de Ceuta, tornou-se mais fácil controlar o território entre estas duas fortalezas, passando algumas populações locais a pagar tributo a troco de proteção militar, proteção, desde logo, para garantir que não eram atacados pelas próprias guarnições portuguesas. Estas comunidades eram conhecidas como Mouros de Pazes, precisamente porque mantinham relações amigáveis com os portugueses. Mas o facto é que, nestas décadas de 1420-30, Ceuta mantinha-se isolada, por isso não era possível assegurar o controle do território em seu torno. Tinha-se tentado, sim, logo após a conquista. Ocuparam-se algumas torres e herdades no termo, mas tiveram de ser abandonadas pouco depois devido à pressão inimiga, desde logo durante os cercos de 1418-1419. Daí que esta ideia de conquistar novas terras em Marrocos vá ficando em suspenso, assim, em banho-maria, até inícios da década de 1430. Porquê essa década? O que é que acontece nessa altura que justifique tal? Não sabemos ao certo porquê, mas é nessa altura que a ideia de lançar uma nova campanha em Marrocos volta a ser discutida abertamente na corte. Em 1432, o infante Dom Duarte pediu pareceres escritos aos membros mais próximos da família e, essencialmente, queria que respondessem à seguinte pergunta. E aqui estou, claro, a simplificar um pouco. Deveria Portugal preparar uma nova expedição? E, se sim, seria melhor atacar Marrocos ou Granada? E a pergunta em si é bastante reveladora do pensamento estratégico do poder político português da altura.
a guerra expansionista a existir teria de ser sempre contra vizinhos islâmicos. E quem foram então estas figuras consultadas? Quem é que deu a opinião? Quem é que deu o parecer? É provável que os infantes Dom Pedro, Dom Henrique e Dom Fernando tenham sido consultados pelo rei, oralmente ou por escrito, não sabemos, mas não se conhecem as suas respostas. Tendo em conta o seu posicionamento antes e depois de 1432, é relativamente seguro assumir que Dom Pedro seria contra a continuação da guerra. Anos antes tinha até defendido o abandono de Ceuta. Quanto a Dom Henrique e Dom Fernando, ambos seriam favoráveis a esta guerra e viriam, como veremos adiante, a desempenhar papéis muito importantes na campanha de 1437. Por seu turno, o infante Dom Fernando deu uma resposta longa, elaborada, muito reveladora da sua inteligência, da sua erudição até, mas que acabava por não responder a nada. Apresentava, lado a lado, os argumentos a favor e os argumentos contra a continuação da guerra, mas não chegava a concluir nada. Deixava a decisão a cargo do rei. Disse basicamente um nim, ou seja, nem sim nem não. Foi exatamente isso que fez. Felizmente, o resto dos conselheiros foram mais claros. Dom Afonso, filho natural de Dom João I e conde de Barcelos e futuro primeiro duque de Bragança, era contra a continuação da guerra, mas, se o rei decidisse prosseguir com esta ideia, achava melhor atacar Granada. Já os seus dois filhos, os condes de Orém e de Arraiolos, opunham-se à guerra em Marrocos, mas defendiam uma intervenção portuguesa também em Granada. Quer isto dizer que Dom Duarte, prestes a subiria ao trono no ano seguinte, tinha em mãos este conjunto complexo de opiniões que, na verdade, não ajudava a decidir grande coisa. Mas, em boa verdade, Granada era, e já se sabia à época, uma opção mais arriscada do que Marrocos e praticamente impossível de pôr em prática. E porquê? O que é que tornava Granada tão difícil de atacar? Era aqui mesmo ao lado. Pois, o problema não era o sultanato em si. Embora, claro, não tenho grandes dúvidas que, caso fosse atacado por Portugal, se revelaria um osso muito duro de roer. O problema era mesmo, e como já se deve ter adivinhado, Castela, que via Granada como um feudo, podendo dispor dele quando e como quisesse. Ou seja, a coroa castelhana nunca poderia permitir uma intervenção portuguesa junto à sua fronteira sul, isto porque estaria a aceitar perder território que já via como seu, apesar de ainda ser controlado e, assim permanecer durante várias décadas, pelos sultões granadinos. A este respeito, a posição de Castela foi, aliás, sempre muito, muito clara. Até já tinham rejeitado uma oferta de Dom João I, feita logo após a conquista de Ceuta, que garantia apoio militar português para a conquista de Granada. Aliás, nos pareceres de 1432, chega-se a discutir a possibilidade de, com o apoio de Castela, tentar transformar o reino granadino num senhorio governado pelo infante Dom Henrique. Mas, na verdade, mesmo este plano ia levar a coroa a gastar muitos recursos, sem daí obter qualquer proveito, porque o infante seria obediente a Castela e não a Portugal. Ou seja, embora a opção Granada tenha sido discutida, nunca chegou claramente a ser posta em prática. Pois, realmente, quer dizer, percebe-se perfeitamente os problemas diplomáticos que Granada poderia vir a trazer. Aliás, até duvido que Portugal tivesse sequer condições para isso, ou até Castela, na realidade, que teve todo o século XV para fazer isso. Ora, nem mais. E aqui o facto é que, durante alguns anos, a questão de continuar a guerra voltou a ser enfiada debaixo do tapete. Até porque em 1433 morreu Dom João I e os momentos de transição política não são ideais para lançar novas campanhas. A questão volta a surgir anos depois, em 1435, quando, em pleno concílio de Basileia, os representantes de Castela reclamam a posse de Ceuta, argumentando que Portugal não tinha qualquer direito ao território de Marrocos. O Papa Eugênio IV, não sabendo bem como reagir, acaba por dar razão aos dois lados, complicando ainda mais a questão. Para esmagar estas pretensões castelhanas, Dom Duarte decide por fim dar luz verde ao lançamento de uma nova campanha no Magreb, esperando, simultaneamente, expandir o senhorio de Ceuta e acabar com o isolamento da cidade. E diga-se, a propósito, que Castela tinha, nesta altura, como se costuma dizer, mais olhos do que barriga. Isto porque ainda faltava conquistar Granada, o que só aconteceria em 1492, e somente pisariam solo norte-africano pela primeiríssima vez mais de 60 anos depois, ou seja, em 1497. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger?
Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. Bem, já acabámos de ver todos os planos diplomáticos anteriores, até estas ideias de expansão para outros lados, não para Marrocos, como Granada, como acabaste de explicar, mas o facto é que agora já temos um plano bem vincado de conquista de Tanger, e eu imagino que isso leva ao início da movimentação da máquina militar, ou seja, da preparação logística e tudo mais para esta campanha, que é uma campanha militar. Sim, apesar de tudo, e embora Dom Duarte quisesse enfrentar a ambição de Castela, continuava muito preocupado com a legitimidade desta guerra e por isso procurou ajuda do Papa. Essencialmente queria saber se era legítimo conquistar aos muçulmanos terras que, embora já tivessem sido cristãs, nunca tinham pertencido ao reino de Portugal. A resposta do Papa foi, como seria de esperar, positiva, e por isso, a partir da primavera de 1436, estão em marcha os planos para preparar uma nova campanha norte-africana, plenamente legitimada, isto aos olhos da cristandade, com exceção de Castela. E isto, sobretudo, por intermédio da concessão de uma bula de cruzada, a bula Rex Regum. E que preparativos são esses para esta campanha militar? Eu imagino que seja bastante complicado, obviamente, preparar este tipo de campanhas. Em primeiro lugar, Dom Duarte voltou a pedir pareceres aos seus conselheiros, mas hoje conhecemos apenas dois. O de Dom Pedro, que era contra a expedição e até bastante premonitório, ao ponto de alguns historiadores considerarem que talvez tenha sido forjado pelos cronistas. E o parecer do infante Dom Henrique, que continuava a ser plenamente a favor de toda e qualquer guerra contra os muçulmanos. Claro. Além disso, em 1436, o rei pediu também a opinião de 2 juristas de Bolonha sobre, uma vez mais, a legitimidade desta guerra, e a resposta foi também ela positiva, ou seja, ambos consideravam que era uma guerra justa por ser sancionada pelo papado e combatida em nome de Deus, o que certamente terá tranquilizado a consciência de Dom Duarte. Bom, e já agora aproveita-se para fazer este parênteses que, na realidade, Dom Duarte é das figuras mais interessantes desta época medieval portuguesa, porque revela ser... Aliás, as fontes revelam um caráter muito humano, e isto porque nós sabemos que ele não se coibia de demonstrar dúvidas, até alguma fraqueza, tendo até escrito algumas páginas muito interessantes sobre como ultrapassou a depressão. E nós sabemos que para essas épocas, quer dizer, as formas de sentir e pensar eram bastante diferentes, mas Dom Duarte dá-nos essa informação muito, muito interessante, o que lhe dá muito mais cor do que normalmente nós pensamos nos reis. Claro. Sim, e essa postura tão aberta, embora seja muito útil para nós, para os historiadores, foi até certo ponto criticada pelos seus contemporâneos. Mas em todo o caso, e voltando aqui à campanha, faltava ainda decidir qual seria exatamente o alvo da expedição. Existiam várias possibilidades, todas elas na margem sul do Estreito de Gibraltar, Tanger, Arzila, Alcácer Seguer. A escolha acabou por recair sobre esta primeira, porque era, desde logo, a segunda cidade mais importante da região, logo a seguir a Ceuta, e seria por isso um alvo muito apetecível, até pela sua riqueza. Dom Duarte, que era, diga-se, um planeador nato, estimava que seriam precisos 14.000 homens, 4.000 dos quais a cavalo, para tomar Tanger, pelo que meteu mãos à obra a recrutar tropas, a arranjar dinheiro para pagar os seus soldos, comprar mantimentos, garantir o transporte marítimo até Ceuta, enfim, de tudo um pouco. Aliás, o infante Dom Pedro, embora fosse contrário à decisão de retomar a guerra, apoiou plenamente os preparativos da armada, sendo responsável pelo recrutamento e embarque das tropas no norte e centro do reino. Bom, eu imagino que a Fazenda Régia, isto é, as finanças da coroa, não dessem para tudo, para todo este planeamento. Não, de facto não davam. Uma das razões que levou Dom Duarte a hesitar durante anos foi precisamente o desejo de não oprimir o povo, e é mesmo esta a expressão, com pedidos de dinheiro para financiar o reacendimento da guerra em Marrocos. Mas, tomada finalmente a decisão de avançar, foi preciso reunir cortes, em Évora, em 1436, onde os povos aceitaram emprestar uma quantia muito avultada de dinheiro ao rei. Faltava ainda decidir exatamente quem comandaria a expedição, e esta questão também foi discutida. Dom Duarte queria ir em pessoa, afinal de contas, tinha participado na conquista de Ceuta com o pai e com os irmãos, e agora, como rei, queria regressar à frente do seu próprio exército. Mas acabou por ser convencido pela mulher, a rainha Dona Leonor, e pelo infante Dom Henrique, a não ir pessoalmente porque
o reino passaria tempos difíceis se morresse no norte da África, já que o seu herdeiro, o futuro Dom Afonso V, estava ainda na primeira infância. Então quem é que acabou por ser escolhido? Quem é que foi o comandante desta expedição? A escolha recaiu sobre o irmão que fora, desde o primeiro momento, o mais entusiástico apoiante desta guerra. Já se está a imaginar quem? O infante Dom Henrique. Claro. Já aqui falámos sobre esta figura no nosso episódio 33, mas por agora basta ter em conta que esteve sempre muito empenhado na continuação da guerra contra o Islão e era um fervoroso apoiante desta ideia de cruzada nos finais da Idade Média. Dom Henrique seria o comandante, mas sempre secundado por outro irmão, o infante Dom Fernando, e por um sobrinho, o conde de Arraiolos, devendo tomar todas as decisões mais importantes em conjunto. O que dá realmente que pensar, porque nós sabemos que foi um desastre, uma derrota, portanto não é nenhum spoiler, dissemos logo que tinha sido o desastre de Tanger, portanto já sabemos que a coisa vai correr bastante mal, mas dá que pensar qual teria sido o desfecho desta campanha se Dom Henrique tivesse seguido as instruções do irmão, ou se tivesse sido outro comandante qualquer. Portanto, são este exercício da história contrafactual ou de história virtual que são sempre também interessantes de fazer. Mas pronto, voltando aqui à realidade dos factos históricos, quando é que a expedição parte? A partir do verão de 1437, as tropas, os navios, enfim, todo o material necessário começou a juntar-se em Lisboa e nos seus arredores. A 12 de agosto foi publicada, ou seja, lida pela cidade, a tão desejada bula de cruzada, que conferia a absolvição plena de todos os pecados aos participantes na expedição contra Tanger. E 2 dias depois, a 14 de agosto, aniversário da Batalha de Aljubarrota e da morte de Dom João I, o rei e os seus irmãos, Dom Henrique e Dom Fernando, foram ouvir missa antes de partir para o Restelo, onde estes 2 últimos deveriam embarcar. Mas foi nessa altura que, sem que nada o fizesse prever, começaram a tocar todos os sinos das igrejas de Lisboa, anunciando um milagre ocorrido nesse mesmo dia na Sé. Breaking news, o milagre da Sé, mas que milagre é que é esse? Ora bem, Dom João I faleceu na noite de 13 para 14 de agosto de 1433 e a partir do ano seguinte, por ordem de Dom Duarte, o seu falecimento foi sempre assinalado com velas acesas em diferentes igrejas. A 14 de agosto de 1437 chegou-se à conclusão de que a cera das velas era mais pesada depois de ter derretido do que quando as velas tinham sido acesas nesse dia. Ok. Aí estava então o milagre da cera, que só podia ter acontecido, claro, por intercessão de Dom João I junto de Deus para garantir favor divino aos filhos que estavam prestes a partir para o Norte de África. Era um bom pronúncio e, obviamente, assim foi recebido por todos. Claro, obviamente, aliás, eu não vejo qualquer sombra de dúvidas em estar a pesar a cera antes e depois dela. Sim, claro. Vamos dizer que sim. Sim, não vamos questionar demasiado. Não. O pessoal acreditava e isso era importante. Sim, claro, obviamente. Claro que atualmente existem muitas questões sobre o sucedido. Desde logo porque não é sequer certo que Dom João I tenha falecido de facto a 14 de agosto, mas antes, no dia anterior, 13. Tendo então a data do seu falecimento sido empurrada para o dia seguinte, para coincidir com o seu feito mais célebre e que fora, afinal, outra demonstração de favor divino, a vitória na Batalha de Aljubarrota em 1385. E tudo isto terá sido, aliás, um plano criado pelo próprio Dom Duarte para assinalar a morte do pai e celebrá-la no mesmo dia da sua grande vitória militar. Claro, portanto, esta falsificação, digamos assim, como poderíamos ver hoje, na realidade uma manipulação que era muito frequente nesta época desta memória, que mostra, aliás, também como já falámos muitas vezes neste podcast, como a própria memória construída ao longo dos séculos, e o caso da data da morte de Dom João I é um destes casos muito, muito interessantes e que, claro, percebemos que deve ter realmente animado as tropas antes da hora de partida. Sim, e como referi, Dom Duarte manteve sempre muitas dúvidas sobre a legitimidade desta guerra. Por isso, todos os bons pronúncios, fosse de cera ou de qualquer outra coisa, eram muito bem-vindos. O facto é que após a celebração do milagre, a Armada ainda esteve alguns dias no Tejo, partindo apenas a 22 de agosto de 1437, rumo a Ceuta. No entanto, antes destas naus zarparem, ainda houve tempo para Dom Duarte, sempre muito diligente, escrever e entregar a Dom Henrique uma série de instruções sobre como devia liderar a campanha.
Mas o facto é que estas foram quase completamente ignoradas, o que nos leva a pensar, como disseste, se o desfecho da campanha poderia ter sido diferente caso Dom Henrique tivesse dado ouvidos ao irmão. Pronto, mais um desses ses da história, como já falámos deles, e vamos ter muitos mais aqui para a frente, como os nossos ouvintes já irão perceber. Mas então aqui também uma pausa, porque a armada foi para Ceuta. Porquê é que a armada não foi diretamente para Tanger? Ora, esta é uma excelente questão. Muito obrigado. O facto é que, muito antes desta partida de Lisboa, já se tinha decidido que a armada iria aportar em Ceuta. A partir do verão de 1437 começaram a chegar àquela cidade as tropas, os cavalos, as armas e os mantimentos. Por essa mesma altura, os portugueses começaram a explorar os caminhos que ligavam Ceuta a Tanger, para tentar perceber qual seria a melhor rota para o exército seguir. Tudo isto porque aparentemente não havia barcos suficientes para levar todos os soldados diretamente de Lisboa ao alvo a atacar, como tinha acontecido em 1415 por ocasião do assalto a Ceuta. E essa falta de navios devia-se, em parte, à oposição do rei de Castela, que proibiu todos os donos de navios do seu reino de auxiliar os portugueses, e também à Guerra dos 100 Anos, que manteve ocupados muitos dos navios normalmente fretados em Inglaterra, em França, na Flandres, para transportar grandes números de tropas entre as duas margens do Estreito de Gibraltar. Aliás, o que era frequente, e também relembro o nosso episódio sobre Ceuta, quando explicaste que a própria armada para Ceuta, em 1415, era composta, na sua maioria, por navios fretados, precisamente, não ao estrangeiro. Mas então, voltando aqui, quando é que a armada chega a Ceuta? Chegaram a 27 de agosto, onde foram reunidas e contadas as tropas. Para surpresa geral, tinham sido transportados apenas uns 6.000 ou 7.000 homens, ou seja, menos de metade dos 14.000 que Dom Duarte julgava necessários para tomar uma cidade tão grande como Tanger. Dom Henrique foi aconselhado a informar o rei, mas recusou-se. Se só tinha estes homens ao seu dispor, então era essa a vontade de Deus, portanto iria atacar Tanger de qualquer modo. Okay. Ou seja, começou logo aqui a ignorar os planos de Dom Duarte, que tinha aconselhado maior cautela. Pois, ou seja, já começa a correr mal, mas pronto, strike one, vamos dizer assim. É isso mesmo. E nos dias seguintes foram enviados uns 1.000 homens para explorar o caminho mais curto entre Ceuta e Tanger, ao longo da costa, mas rapidamente se depararam com oposição aguerrida, sofrendo algumas baixas e regressando então a Ceuta. Por isso decidiu-se tomar o caminho mais longo via Tetuão, o que implicava uma viagem longa, perto de 100 km, pela terra adentro, afastada do apoio conferido pela armada, o que era, no mínimo dos mínimos, arriscado. A 9 de setembro partem estas tropas, seguindo Dom Fernando, que estava com a armada de transporte por mar, e Dom Henrique, com o grosso do exército, por terra. E como é que correram então estas viagens? Houve alguns desacatos pelo caminho, alguns problemas, que é uma distância ainda considerável e nunca é fácil, obviamente, fazer marchar um exército em território inimigo. Bom, as tropas comandadas por Dom Henrique enfrentaram alguma resistência, combateram em várias escaramuças e sofreram-se baixas de parte a parte. Chegaram às proximidades de Tanger a 13 de setembro, ali encontrando já a armada de Dom Fernando. E aqui deparamos com outra falha. Dom Duarte tinha recomendado a divisão da armada em 3 partes, devendo bloquear simultaneamente os portos de Alcácer-Seguer, Tanger e Arzila, para, claro, que o inimigo não soubesse exatamente onde os portugueses iam atacar e para que as guarnições dessas cidades não pudessem ir assistir os vizinhos. Mas com a armada ancorada ao largo de Tanger durante vários dias, toda a gente sabia o que se estava a passar. Claro. Por isso o governante da cidade, Salah Ben Salah, que tinha perdido Ceuta para os portugueses há 22 anos, em 1415, enviou mensageiros com pedidos de auxílio, começando-se então a reunir tropas um pouco por todo o Sultanato de Fez para partir em seu socorro. Isto quer dizer que, ainda antes de o cerco de Tanger começar, já o seu desfecho trágico estava a ser delineado. Bom, mais um erro crasso, mais um strike. Põe aí o sinal, Marco. Strike 2! Vamos então aqui continuar. Quando é que começa mesmo o cerco a Tanger? As tropas de Dom Henrique estabeleceram o seu acampamento a 14 de setembro, cometendo, lá está, novo erro e indo contra as ordens do rei. Isto porque montaram o seu arraial demasiado afastado do mar, tornando difícil o contacto com a armada, e numa colina sem acesso fácil a fontes de água potável, decisões das quais se viriam a arrepender semanas depois. O desembarque de artilharia, armas e mantimentos foi muito longo, demorando mais de uma semana. Por isso o primeiro ataque à cidade só ocorreu a 20 de setembro de 1437. Pela frente, os portugueses tinham uma cidade grande, com milhares de moradores, e qualquer coisa como 7.000 defensores,
bem armados e determinados. Era um alvo extremamente difícil, e isso ficou logo provado quando as tropas do Henrique sofreram centenas de baixas, entre mortos e feridos, nesse primeiro combate. E por pouco não conseguiram, na verdade, derrubar as portas da cidade, mas não foi possível repetir o sucesso de 1415 em Ceuta. E como é que as coisas decorrem depois então? Como é que o cerco evolui? Na verdade, Dom Henrique não desarmava e por isso enviou homens a Ceuta, por mar, para trazerem mais artilharia e munições. Mandou até vir uma escada velha, deixada na cidade por altura da sua conquista 22 anos antes. Tal era já a falta de material de cerco no seu acampamento. Pois. Na verdade, mesmo o equipamento que tinham não era particularmente útil. As escadas eram curtas, não chegavam aos muros, portanto eram inúteis. Simultaneamente, conforme os dias iam passando, começavam a chegar os reforços inimigos, que entravam livremente em Tanger, porque os portugueses estavam acantonados no seu acampamento, não tinham homens suficientes para cercar a cidade por completo. As escaramuças entre os sitiantes e estes reforços vão começar a provocar baixas, até que a 30 de setembro Dom Henrique decidiu dar batalha para ver se, de uma vez por todas, conseguia afastar os inimigos dos arredores de Tanger, para poder então lançar mais ataques contra a cidade. Organizou nessa altura os seus soldados em formação de batalha, uns 1.500 homens a cavalo, 800 besteiros e 2.000 peões, ao todo 4.300 combatentes. O inimigo seria mais numeroso, embora não fosse de maneira nenhuma os 100.000 homens apontados pelos cronistas. O que faz parte do típico exagero, não é, destes autores, destes cronistas, para glorificar estas vitórias. Ora, nem mais. Mas aqui o facto é que, postos dois exércitos frente a frente, os marroquinos recusaram-se a dar batalha e retiraram. A 1 de outubro repetiu-se o cenário, mas desta vez a vanguarda portuguesa, liderada pelo infante Dom Fernando, conseguiu vencer algumas tropas inimigas. Ainda assim, não foi claramente a vitória decisiva que Dom Henrique esperava. E, por seu turno, o inimigo estava perfeitamente ciente que o tempo estava do seu lado. Estavam a jogar em casa, por assim dizer. E por isso não precisavam de arriscar tudo numa batalha com um desfecho incerto. Podiam simplesmente esperar pela chegada de mais reforços ou aguardar até que os invasores esgotassem os seus mantimentos. E o facto é que, muito rapidamente, os sitiadores se converteram em sitiados e os portugueses, depois de um novo ataque sem sucesso a Tanger a 5 de outubro, ficaram cada vez mais limitados ao seu acampamento, onde eram constantemente atacados. O que podemos imaginar que não tenha sido fácil, tendo em conta que, como disseste, o acampamento estava longe do mar, nem sequer estava ali próximo. Não, fácil não foi mesmo. Entre 6 e 9 de outubro, os combates foram terríveis, com os portugueses a sofrerem muitas baixas, a perderem toda a artilharia e os engenhos de cerco, que foram capturados pelo inimigo. Perante tamanho desaire, muitos homens fugiram logo ali, acolheram-se aos batéis que estavam na praia e foram para a frota. E, na verdade, era o fim da esperança de conquistar Tanger. Agora restava apenas aos homens resistir e tentar retirar. O seu arraial era fortificado, ou seja, as tendas estavam defendidas por uma paliçada ou um palanque de madeira. Mas à medida que iam sofrendo baixas, os portugueses viam-se forçados a reduzir o tamanho do acampamento porque tinham menos gente para defendê-lo dos ataques inimigos. Além disso, e a coberto da noite, começaram a desmontar o palanque e a montá-lo novamente, cada vez mais perto do mar, com esperança de assim, a passo de caracol, conseguirem estabelecer contacto com a frota. Claro, claro. Entretanto, os homens iam passando necessidades extremas, porque começava a escassear a água e a comida. Alguns comiam carne de cavalo crua, enquanto outros metiam lama e lodo na boca para tentar matar a sede com a umidade acumulada. Portanto, aqui um cenário bastante desagradável. E com o caminho para a frota praticamente vedado, restavam apenas duas opções: a negociação ou a rendição pura e simples. A partir de 12 de outubro começaram as negociações entre os dois lados e a 17 chegou-se finalmente a um acordo. E quais eram as condições desse acordo? Um acordo de derrota, quer dizer, os portugueses estavam em desvantagem. Claramente. E neste caso permitia-se aos portugueses partir, mas levando apenas a roupa que tinham vestida, portanto ficava para trás tudo o que fosse armas, cavalos, artilharia. Dom Duarte devia ainda entregar Ceuta a Salah Ben Salah, o antigo governante desta cidade, e firmar um tratado de paz com o sultão de Fez. Entretanto, e até que Ceuta fosse entregue, foram trocados reféns de parte a parte, cabendo ao infante Dom Fernando ficar com penhor pela entrega de Ceuta. Nesta altura não se percebe exatamente porquê Dom Fernando e porque não Dom Henrique, já que era ele a personagem mais importante, o infante mais velho, o comandante da expedição, mas na verdade foi Dom Fernando que acabou por ficar. No entanto, não tardou muito até que o acordo fosse violado.
A 19 de outubro, os combatentes mais pobres do exército do sultão, que tinham medo de ficar sem despojos e de cativos valiosos se fosse permitido aos portugueses simplesmente ir embora, atacaram o palanque e obrigaram os defensores a retirar muito apressadamente, sendo grande parte abatidos ou capturados quando tentavam chegar aos batéis que os conduziriam à armada. E nesta altura o pânico era quase total. Eu nem sei como é que podia ser ainda pior. Já tinham acabado um cerco numas condições, enfim, inacreditáveis e ainda tinham agora este ataque. Isto é uma coisa completamente surreal. Mas nos momentos de crise pode sempre piorar. Sim, claro. Neste caso, alguns marinheiros aproveitaram-se do desespero alheio para cobrar subornos para deixar embarcar as pessoas. São empreendedores. Era isso, estavam a bater punho. Claro. Outros homens, de tão desesperados que estavam, atiravam-se mesmo ao mar. Alguns morreram afogados uns 40 soldados. E no meio de tudo isto, Dom Henrique ia liderando a retirada como podia, esperando embarcar o maior número possível de homens. Por fim, a 20 de outubro, tendo já embarcado todos os homens que foi possível, aqueles que não foram mortos ou capturados na retirada, claro, a armada partiu, pondo fim a este cerco de Tânger. E, como relembraria mais tarde o cronista Rui de Pina, os portugueses tiveram 37 dias frente a Tânger, 25 dias a cercar a cidade e 12 dias cercados no seu próprio acampamento. Terão morrido ao todo uns 500 cristãos, número que será certamente mais elevado, dada a violência dos combates e também a tendência dos cronistas para ocultar as baixas sofridas. Claro. E quanto aos feridos e os cativos, seriam muitos mais, mas não conhecemos números, além, claro, do infante Dom Fernando e de alguns homens da sua casa. Bom, eu acho que por esta altura os nossos ouvintes já perceberam que chamar a este desastre de Tânger é muito bem aplicado, porque é realmente um verdadeiro desastre. Mas então a frota sai e regressa ao reino diretamente, passa por Ceuta. A frota dividiu-se, alguns navios para Ceuta, outros para Algarve, alguns para Lisboa. E quando chegaram as primeiras notícias, Dom Duarte ficou extremamente angustiado com o fracasso da expedição. Não tardou a assumir culpas, embora estas fossem sobretudo de Dom Henrique, claro, que tinha ignorado as suas ordens e liderado a campanha de forma excepcionalmente otimista, mesmo quando o cerco começava a correr cada vez pior. Dom Henrique queria, aliás, resgatar o infante Dom Fernando pela força das armas, mas Dom Duarte era, obviamente, mais realista. Ainda bem. Convocou cortes que, reunidas em 1438, discutiram a questão mais bicuda. Deveria Ceuta ser entregue para garantir a libertação do infante? As opiniões do reino estavam divididas e, por isso, uma vez mais, nada se decidiu. O rei acabou por morrer pouco depois, de peste, angustiado e deprimido por não ter conseguido resolver o problema e resgatado o irmão. E qual foi a solução, na realidade, para este problema? Ou melhor, houve alguma solução? Quer dizer, após a morte de Dom Duarte, seguiu-se um período de grande instabilidade política, mas o infante Dom Pedro acabou por conseguir assegurar a regência. E como sempre tinha defendido o abandono de Ceuta, agora vai defender a sua entrega em troca de Dom Fernando. O que, diga-se, queria fazer, mas não conseguiu, porque os embaixadores que enviou a Marrocos em 1440 foram atacados e mortos no mar por piratas genoveses. Dom Henrique, que desde o início recusara a validade do acordo que assinara, garantido que o fizera sob pressão, manteve sempre a esperança de acudir ao irmão, preso primeiro em Arzila e depois em Fez. Mas o facto é que o Dom Fernando e os homens que o acompanharam acabaram por passar anos muito difíceis de cativeiro, sendo sujeitos, sobretudo, a um tratamento muito humilhante. O que é ainda mais chocante, tendo em conta que a culpa toda foi de Dom Henrique e, na realidade, como dissemos, Dom Fernando e os seus homens é que acabaram por ficar cativos. Sim, é verdade. E Dom Fernando acabou mesmo por morrer na capital do Sultanato de Fez, em 1443, regressando as suas ossadas a Portugal apenas na década de 1470, a altura em que já tinha ganho fama de mártir. Mas esse é um assunto para outro episódio. O que importa aqui reter sobre a campanha de 1437 é que, embora desenhada para aliviar o isolamento de Ceuta, apenas piorou a situação. Condenou centenas à morte e um infante, entre outros, ao cativeiro, e Ceuta permaneceu isolada e praticamente insustentável durante 43 anos, até que, em 1458, Alcácer Seguer foi conquistada por Dom Afonso V. Mas, uma vez mais, isso é uma história para outro episódio. E este já vai longo, aliás, desta longa viagem pelo norte da África até esta conquista falhada de Tânger, onde fica claro esta incompetência total do grandioso infante Dom Henrique,
que, enfim, realmente é indescritível a quantidade de erros. É que nem sequer é aquela ideia de nós hoje olharmos naquela lógica do capitão bom, capitão mau, não é? Não, se fosse eu fazia melhor. É que ele efetivamente não cumpriu praticamente nada do que Dom Duarte lhe mandou fazer. É uma coisa inacreditável, uma incompetência total de uma ponta à outra. Não foi a sua campanha mais brilhante. Era, sobretudo, excesso de otimismo, mesmo quando tudo corria extremamente mal. É um dos sérios problemas quando se está muito convencido que se tem apoio divino, independentemente do que se faça. Claro. É que mesmo quando as coisas correm pessimamente, não se encara necessariamente a realidade. Mas, lá está, são questões complexas. Claro, e para quem quiser saber mais sobre estas questões complexas, aliás, sobre esta presença portuguesa no Norte da África e sobre este desastre de Tanger, quais são as tuas sugestões de leitura? A minha primeira sugestão é um livro intitulado A Expansão Quatrocentista, coordenado por A.H. de Oliveira Marques e publicado em 1998 pela Estampa. Neste caso, recomendo precisamente a parte escrita por Paulo Drummond Braga sobre a presença portuguesa no Norte da África, uma súmula muito bem conseguida sobre essa presença no geral e também sobre o que foram os pontos essenciais desta campanha de 1437, tudo muito bem resumidinho. A segunda é uma dissertação de mestrado, disponível online, de Hugo Daniel Rocha Gomes da Silva Moreira, a campanha militar Tanger 1433-1437, que foi defendida em 2009 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E aqui temos uma dissecação mais ao pormenor do que foi esta campanha e das suas várias vicissitudes, desde a recolha de material, o recrutamento dos homens, enfim, tudo o que se quiser saber e aquilo de que fui falando ao longo deste episódio. E pronto, é tudo neste episódio 91 do nosso podcast Falando História. Já sabem, e como sempre nós agradecemos aos nossos patronos que colaboram na manutenção deste nosso projeto de divulgação histórica e se quiserem juntar à nossa comunidade e realmente apoiar-nos nesta nossa missão, é só seguir o link que deixamos na descrição deste episódio em patreon.com/falandohistoriapodcast. O e-mail também está sempre aberto a qualquer sugestão ou qualquer recomendação, o que vos vier à alma, e é falandohistoriapodcast@gmail.com, e sem esquecer, a edição é de Marco António. E é tudo por este episódio. Vemo-nos na próxima semana. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História. Dom Duarte, que era, diga-se, um planeador nato. Mas repara, ele era um planeador nato, o que não era mau. Podia ter sido um planeador Pacto de Varsóvia, o que seria bem pior. Ai, péssimo. É uma piada geopolítica cuja qualidade se assinala. Sim, senhor. Muito bem. Muito bem. Bom, vamos lá voltar. Não sei se o Trump concorda, pelo menos com a primeira parte da piada. Mas pronto. Não, pelo contrário. Sim, senhor. Gostei muito. É que ele efetivamente não cumpriu praticamente nada do que Dom Duarte lhe mandou fazer. É uma coisa inacreditável, uma incompetência total de uma ponta à outra. Eu não vou aceitar mais slander sobre o Infante Henrique, portanto, acabou o podcast.